Está começando mais um quadro Dicas de Saúde desta quinta-feira. Já estou aqui com o Dr. Luan Rodrigues. Uma boa tarde, doutor. Uma boa tarde a todos. É muito bom estar aqui em mais uma quarta-feira no Dicas de Saúde. Uma boa tarde também, Josué. Bom, e hoje vamos estar falando sobre Alzheimer. Estamos no mês de fevereiro e é um mês que ajuda e faz a conscientização, de tratamento, combate à doença de Alzheimer. E, doutor Luan, a primeira pergunta é: como está a situação do Alzheimer no Brasil? Haja vista que temos muitos idosos ainda, há muitas dúvidas. Como é? Existem muitos casos da doença de Alzheimer aqui no Brasil? Bom, falando sobre o Alzheimer no mês de fevereiro, é muito importante nós falarmos sobre esse tema. No Brasil, 8% dos idosos acima de 65 anos apresentam Alzheimer. É a demência mais comum no mundo inteiro. E as estatísticas mostram que a partir dos 65 anos, a cada 5 anos, o número de indivíduos com Alzheimer aumenta, praticamente duplica. E o importante, um dado bem interessante, é que em 2050, a tendência é que o número de casos de Alzheimer triplique. Isso se deve devido ao envelhecimento populacional. A população tem envelhecido com mais qualidade. Isso favorece mais o aparecimento da doença. Tá certo, doutor. Então, a segunda pergunta é: quais são as causas? O que favorece a pessoa, Há algo específico que faça com que a pessoa possa vir a ser cometida pela doença de Alzheimer? Bom, falando um pouquinho sobre as causas, o importante refrisar aqui é que não se tem muito bem explicado o que realmente ocasiona o Alzheimer. Mas se sabe que ocorre uma atrofia, que é uma redução do tamanho do cérebro. Essa atrofia ela é difusa, ela pega várias áreas cerebrais. E microscopicamente, ou seja, na parte mais do neurônio, ocorrem algumas alterações. Entre elas, alterações de proteínas, como uma proteína chamada proteína tau, e alterações em peptídeos chamado beta-amiloide. Essas substâncias, elas alteram e vão se espalhando pelo cérebro. Isso vai provocando alteração e morte dos neurônios. Isso começa no hipocampo, que é a região de memória. É geralmente a primeira região afetada por essas substâncias. E isso vai se espalhando no cérebro do paciente. É por isso que primeiro o indivíduo ele vai apresentar uma perda de memória e depois os outros sintomas eles vão aparecendo. E o que é bom refrisar, que existem alguns fatores de risco, existem alguns fatores que favorecem a pessoa poder apresentar Alzheimer futuramente. Entre eles eu posso falar aqui sobre a idade. Pacientes acima de 65 anos têm uma predisposição maior de apresentar o Alzheimer. Baixa escolaridade. As pessoas que não estudaram muito, elas também é um fator de risco. Por isso que ler, estudar é um fator protetor. Além disso, eu posso citar aqui doenças cardiovasculares, pessoas que não cuidam da sua saúde, que têm pressão alta, diabetes, obesidade. Isso também é um fator importante. E eu posso citar aqui alguns outros fatores, como o sexo feminino. As mulheres apresentam mais Alzheimer muitas vezes que os homens. E eu posso citar também alguns casos, por exemplo, depressões, pacientes que apresentam insônia e não realizam tratamento e ficam com esses sintomas por muito tempo. Isso acaba ocorrendo neuromodulação e também no futuro pode levar ao favorecimento de um caso de Alzheimer. Certo, então falando sobre isso, doutor, quais são os sintomas e diagnósticos? A pessoa ela ser diagnosticada com a doença de Alzheimer? Bom, falando sobre os sintomas, o que paciente com Alzheimer ele vai apresentar? Existem algumas classificações. Os sintomas mais leves são aquela perda de memória recente. Ele começa a esquecer coisas do seu dia a dia, como por exemplo, ele vai até a cozinha, chega na cozinha, ele praticamente esquece o que ele iria fazer ali. Ele começa a ter pequenos lapsos de memória, começa a esquecer nomes, datas e fatos recentes que aconteceram com ele. Às vezes esquece o que jantou, o que almoçou. E se isso não for tratado, a tendência é ir evoluindo de uma forma mais rápida, chegando a um sintoma mais moderado, em que ele tem uma perda de memória mais intensa, mas começa a haver alterações nas suas atividades diárias. Ou seja, ele começa a esquecer de tomar banho, ele começa a esquecer a senha do seu cartão, ele começa a ter alterações nas suas atividades, ele já não consegue mais fazer sozinho as coisas, ele não consegue mais sair de casa, e isso começa a gerar alterações no seu comportamento. Ele começa a ficar apático, ou seja, ele fica sentado por muito tempo sem fazer nada. Ele fica ali sentado, apatia. E pode haver agitação, episódio de agitação, pode haver alucinações e delírios.
ele pode muitas vezes ver coisas, no Alzheimer é muito comum ver coisas que não estão no ambiente, ou às vezes ouvir, mas é mais comum ver, e delírios, alterações de pensamento, achar que está sendo roubado. É muito comum o idoso com Alzheimer achar que roubaram ele, porque ele pegou o dinheiro, mas esquece que pegou aquele dinheiro. Ou muitas vezes achar que está sendo traído, achar que aquela não é sua esposa, que aquela não é a sua casa. Muitas vezes muito arruma uma mala e sai achando que aquela não é o seu lar. E os sintomas vão evoluindo. Se não for tratado, a tendência é evoluir de forma mais abrupta, até chegar a um ponto que começa a comprometer a parte motora. Aquele idoso já não tem mais aquela força muscular, ele começa a perder força muscular, ele começa a perder o controle dos esfíncteres, ou seja, ele não consegue mais controlar a sua ida ao banheiro, já precisa usar fralda, até o momento que ele se torna totalmente dependente da ajuda de terceiros. E é isso que ocasiona o Alzheimer. Ele é progressivo, né? Mesmo com tratamento, os sintomas tendem a progredir de forma mais lenta, mas a pessoa ela vai progredindo até um ponto em que ocorre comprometimento das funções gerais do indivíduo. Tá certo, então com base nessas explicações aqui do Dr. Luan Rodrigues, é muito importante você saber ficar ciente, né? É um simples esquecimento, ele está assim com o decorrer dos anos, ele ficou assim, né? Um simples esquecimento, não. Procure um profissional. E doutor, qual seria este tratamento para a doença de Alzheimer? Há um tratamento específico, medicação, enfim? Bom, falando um pouco sobre o diagnóstico, o que é importante refrisar? Que o diagnóstico ele é feito através de critérios clínicos, que pode ser realizado por um psiquiatra, por um geriatra, tá? E é necessário que, além dos critérios clínicos, descartar algumas causas. Existem vários tipos de causas de demência. Então é importante fazer o quê? Fazer uma ressonância, uma tomografia do crânio, fazer uma bateria de exames de sangue para tentar identificar se tem alguma causa ali. E associado a isso, se ficar dúvidas, pode-se solicitar uma avaliação neuropsicológica. Uma avaliação neuropsicológica é uma avaliação realizada por um neuropsicólogo que consegue identificar, através de testes, se aquele idoso apresenta ou não um quadro de Alzheimer. E falando também um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento do Alzheimer, não se tem um remédio curativo, não se tem um remédio que impeça a progressão da doença. Ou seja, o remédio ele consegue retardar, ou seja, lentificar o processo da doença, mas não consegue parar. Entre eles eu posso citar o principal tratamento, que são os inibidores da acetilcolinesterase. Eles aumentam, no caso, a acetilcolina em algumas áreas do cérebro, que facilita a ativação em áreas de memória. E entre eles eu posso citar aqui a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. Esse é o tratamento inicial, são essas medicações. Caso avance a doença, é necessária uma medicação chamada memantina. Eu sei que muitas pessoas possuem pacientes com Alzheimer que tomam às vezes as duas medicações, é porque realmente o quadro avançou. E existe também um tratamento hoje muito utilizado para os sintomas. Se esse idoso está com delírio e alucinação, ele precisa usar um antipsicótico. Então muitos idosos acabam utilizando risperidona, ziprasidona, para auxiliar nesse controle dessa agitação e desses sintomas comportamentais. O importante que eu quero frisar aqui é que existem alguns testes que podem ser realizados como rastreio para identificar essa doença, aplicado por qualquer profissional de saúde. Esses testes de rastreio eles identificam de forma precoce. Entre eles eu posso citar o mini exame do estado mental, o fluência verbal. O fluência verbal é bem interessante, você pede para o idoso dizer o máximo de animais que ele consegue em 1 minuto. Como ele está esquecido, ele não consegue dizer muito próximo a 13 animais, ele consegue bem pouco. Existe o teste do relógio, você orienta o idoso a desenhar um relógio e você vê as alterações que ele não consegue fazer aquilo. Então esses testes de rastreio são muito importantes e são poucos realizados pela classe médica. Então refrisar, se você tem um idoso que apresenta alguma dificuldade de memória, leve um profissional de saúde para realizar os testes de rastreio, que facilitam a identificação precoce da doença. Ô, doutor Luan, então muito obrigado pelas dicas repassadas aqui à nossa população. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Então você, olha, já pode estar procurando um profissional, né, para
buscar fazer esse tratamento aí e também prevenir, para que mais lá na frente, né, evite que você ou pessoas próximas a você, que você tanto ama, possam vir a ser cometidas pela doença de Alzheimer. Dr. Luan, muito obrigado. Eu me chamo Dr. Luan e gostaria de agradecer a audiência de todos. Lembrando aqui, fique atento ao programa toda quarta-feira, que sempre estaremos trazendo assuntos novos e assuntos relevantes para você. Muito obrigado.